Olá pessoal, meu nome é Miriam Pelosi e hoje nós vamos falar sobre pranchas de comunicação. Como esse tema é bastante extenso, a gente vai fazer isso em 2 vídeos. Essa é a parte 1. Sobre o que nós vamos falar? Como selecionar um vocabulário para uma prancha de comunicação, tipos de pranchas de comunicação. Nós vamos falar na parte 1 das pranchas com objetos concretos, da disposição de vocabulário por categorias, da prancha organizada com símbolos na estrutura frasal. E durante toda a conversa, vantagens e desvantagens nas diferentes formas de organização do vocabulário. Quais os fatores que influenciam a seleção do vocabulário? Primeiro deles, qual o objetivo desse recurso? Ele vai ser usado na escola, para ajudar a mediação no jogo? A gente tem que pensar qual o número de símbolos. Então, os símbolos vão ser qual a quantidade de símbolos que é possível colocar naquela prancha de comunicação para que eles sejam utilizados de uma maneira eficaz. A gente precisa incluir símbolos motivadores, então brinquedos, atividade favorita, alimentos favoritos. A gente tem que pensar se a gente vai organizar esses símbolos na composição de palavras-frases. O que quer dizer isso? Ao invés de eu colocar vários símbolos para compor uma sentença, eu vou utilizar um símbolo que já vai representar, por exemplo, eu quero comer banana amassada com aveia e açúcar. Então, eu posso, escolhendo o símbolo da banana, representar esse tipo de banana que eu gosto de comer. E a gente tem que fazer uma adequação à idade, colocando o vocabulário, os textos ali daquela prancha relacionados à idade do usuário daquele recurso. Quais outros fatores interferem, influenciam na seleção do vocabulário? É importante vocês considerarem alternativas. Então, o vocabulário precisa oferecer coisas que a pessoa gosta, que ela quer efetivamente solicitar. Então, alimentos, brinquedos, programas favoritos na TV. Precisa haver iniciadores de conversas. Por exemplo, como vão as coisas, como foi seu final de semana, como foi sua viagem, como é que estava o ônibus que você veio hoje. Porque a gente tem que ensinar os usuários de comunicação alternativa a também fazerem perguntas e não apenas responderem as nossas perguntas. É importante a gente considerar o parceiro de comunicação. Então, se o parceiro de comunicação de uma criança é o seu irmãozinho mais novo, ele vai precisar de uma prancha de comunicação que seja bastante simples, senão o seu irmão não vai entender a sua comunicação. E quando a gente tiver símbolos constantes, por exemplo, virar a página ou não tem nessa prancha, eles devem ter a mesma imagem e devem estar colocados no mesmo lugar, nas diferentes páginas. As pranchas precisam ter facilitadores de comunicação. Então, símbolos que consertem se a pessoa, o parceiro de comunicação, entender errado ou a pessoa, sem querer, apontar um símbolo errado. Ela precisa poder consertar isso com símbolos do tipo não é exatamente isso, repita por favor, eu me enganei, né? E aí assim a comunicação ela se ajusta. Outro aspecto é que vocês têm que personalizar a prancha de comunicação da criança ou do adulto utilizando imagens, por exemplo, fotografias das pessoas da família, dos seus brinquedos favoritos. Você pode usar rótulos, você pode usar embalagens. Então, a prancha, né, o recurso de comunicação alternativa, ele não precisa ser totalmente padronizado. É importante só que a representação simbólica de um determinado conceito ela seja a mesma ao longo de toda a prancha. E uma outra questão a ser considerada é que a gente deve pensar para aquele usuário qual o número de símbolos que ele pode usar. Se você fizer uma prancha muito pequenininha, ele não vai querer usar, porque ela não vai servir para a comunicação que ele precisa. Algumas pessoas trabalham com 500 símbolos. Então, a gente tem que considerar todos esses aspectos na hora de pensar como estruturar esse vocabulário. Os símbolos podem ser organizados em diferentes recursos, em cadernos ou pranchas de comunicação, em comunicadores, tablets, smartphones e computadores. Vamos ver como poderia ser organizada uma prancha com objetos concretos. Essas pranchas podem ser organizadas com miniaturas, e é claro que cada uma das miniaturas é apresentada primeiro para o usuário, para que
ele reconheça, né, como aquele elemento que vai representar um determinado conceito. Ou ela pode ser construída com os próprios objetos. E aí a gente vai pensar nesse tipo de prancha de comunicação quando a gente estiver trabalhando com pessoas com deficiências múltiplas, por exemplo, uma dificuldade visual importante, mais dificuldade auditiva ou motora. Então, a associação de mais elementos que impeçam a compreensão dos pictogramas ou das fotografias. Eu vou mostrar para vocês vários exemplos de pranchas de comunicação com objetos concretos. Essas foram feitas com papel cartão, ele foi plastificado e com aquele fechinho do pão, né? Aquela tirinha de metal do pão que a gente usa para fechar os alimentos, foi feita a fixação de cada um dos objetos. Eles podem ser utilizados tanto para a escolha de brincadeiras como para a escolha de atividades do dia a dia. Então, por exemplo, o que eu uso para poder escovar o dente, né? Você vai escovar o dente, o que você precisa para escovar o dente? Ou a gente vai brincar de boneca, e o que você quer fazer agora? Você quer lavar o cabelo da boneca com shampoo ou você quer escovar o dente dela? Como a boneca vai se movimentar? Ela vai se movimentar na sua cadeirinha de rodas, no seu andador? Onde ela vai sentar? Ela vai sentar na sua cadeirinha de refeição? Vai usar o vaso sanitário? Quer beber água ou suco no copinho? Quer comer? Os exemplos mostraram, então, uma variedade de materiais que podem ser organizados com objetos concretos para facilitar a comunicação. Pensem numa criança surdo-cega, pensem numa criança que precisa de mais input sensorial para poder entender o que está sendo simbolizado e que a entrada auditiva está impedida pela deficiência auditiva. Então, são pranchas pensadas para esse grupo de pessoas. As pranchas de comunicação podem ser organizadas por categorias, por exemplo, uma prancha, uma folha com alimentos, outra com pessoas, vestuários, sentimentos. Em geral, quando as pessoas começam uma prancha de comunicação, elas começam por esse caminho. Mas elas não são muito eficientes para você construir frases, para você fazer uma comunicação que seja mais fluida. Eu posso escolher que eu quero brincar de boneca, mas eu tenho que poder escolher o que eu quero fazer com a boneca. E se ela está toda organizada por categorias, toda essa estruturação vai ficar mais difícil. Alguns exemplos, então, uma prancha de comunicação social. Não quer dizer que a gente não possa usar pranchas organizadas por categorias. Você está na escola e você tem uma prancha na sua mesa para poder falar com seus amigos, para fazer perguntas mais sociais no começo da conversa, pode ser bem interessante. Você tem uma prancha de alimentos colada na porta da sua geladeira, né? Ou na mesa onde a criança come, e ela vai escolher ali aqueles elementos que estão relacionados àquela atividade específica. Um exemplo de uma prancha de adjetivos ou uma prancha de passeios. Mas vejam, eu posso escolher que eu quero ir no McDonald's, mas depois daí eu não tenho mais nada. O que eu vou querer comer no McDonald's? Eu vou querer o McLanche Feliz, eu vou querer um sorvete depois, eu vou dizer que gostei, que não gostei. Como eu vou fazer esse tipo de comunicação se eu tiver com uma prancha muito fragmentada por categorias? Outra forma de organizar as pranchas de comunicação é pela estrutura frasal, como se fosse uma prancha de linguagem. Então, a gente vai ter uma parte com símbolos sociais, depois o sujeito, o verbo, os substantivos, adjetivos e outros elementos complementares. Esse tipo de disposição de símbolos ajuda a construção de sentenças de uma maneira mais estruturada. Quando vocês fizerem esse tipo de prancha de comunicação, há uma certa orientação para que cores você pode usar para cada uma das categorias, porque vai ficar mais fácil para o usuário localizar que tipo de símbolo ele está procurando. Então, essa recomendação seria o uso dos símbolos sociais, você colocar em rosa,
as pessoas em amarelo, as ações em verde, os substantivos em laranja, os adjetivos em azul e as miscelâneas em branco. Esse é um exemplo de uma prancha com estrutura frasal, então eu posso dizer: oi, eu quero comer bolo com leite e achei gostoso. Você pode me ajudar? Eu quero bolo com suco de maçã. Esse é um outro exemplo de uma prancha com estrutura frasal. Então, eu tenho sujeitos amarelos, verbos verdes, substantivos laranjas, adjetivos azuis e os brancos, as miscelâneas. Numa pasta que eu consigo abrir toda essa pasta, né? Ela pode ficar aberta sobre a minha mesa, e aí eu vou conseguir ir apontando o que eu quero dizer. Eu quero comer, brincar, dormir em tal lugar, com tal pessoa, eu achei isso, eu achei aquilo. É claro que a habilidade do usuário para poder utilizar um tipo de prancha dessa, ela é muito maior do que usar uma prancha só com poucos elementos, eu usar pranchas com vocabulário mais reduzido, eu ter símbolos ampliados. Então, todos esses aspectos vão ter que ser considerados quando vocês forem escolher o tipo de organização do vocabulário, a forma como essa prancha vai ter a sua aparência e o seu número de símbolos. Esse é um outro exemplo, é também uma prancha com estrutura frasal, só que ela ainda tem complementos. Então, eu tenho aqui a minha estrutura, né, de sujeito, verbo, substantivo e adjetivo, e eu ainda tenho na parte de baixo a possibilidade de abrir outras páginas de complemento. Mais alimentos, mais passeios, mais brincadeiras. Clarificando um pouco, né, a informação que já foi passada, essa subdivisão em camadas, ela é necessária quando você tem um número muito grande de símbolos. E aí você vai precisar de mais páginas para falar sobre aqueles símbolos. Por exemplo, o símbolo de comida, na página inicial, o que você quer fazer? Eu quero comer. E aí você abre para uma página que tenha mais elementos. De ampliação, agora com bebidas e alimentos. A primeira parte do nosso vídeo chegou ao fim. O que é importante saber? Os diferentes tipos de prancha de comunicação e as vantagens e desvantagens das diferentes organizações do vocabulário. Não deixe de assistir a parte 2 para conhecerem o PECS, o Podbook e as pranchas organizadas por atividades.